Boa tarde, meu amigo Sidney, e a quem chegar este áudio. Meu nome é Rosa Maria Pinheiro da Silva, sou professora, licenciada e bacharelada em História, e também fui professora por muitos anos de educação especial. Trabalhei com alunos deficientes intelectuais e cegos e baixa visão. Eu moro na rua Olímpio Rodrigues, entre Santo Antônio e São Francisco, em Barcarena. Nesse mesmo endereço eu moro há 38 anos. Quando eu vir morar nesse endereço, era apenas uma rua que tinha sido aberta. Então não tinha ainda nem porte, não tinha, por isso também não tinha luz, não tinha porte. A rua ainda estava a terra virgem. E como eu não tinha condições de comprar um terreno em outro lugar, eu ganhei esse terreno. Foi um dos últimos, ou o último terreno a ser doado nessa época pela prefeitura, que tinha como objetivo, antes do projeto, urbanizar a cidade. Por isso eu aceitei e fiz uma pequena casa de 3 metros de comprimento por 5 de largura, de madeira. Era uma casinha bem humilde, mas na qual eu me sentia muito à vontade, muito feliz, né? E durante o primeiro ano que eu vim morar, não havia muitas residências. Ao meu lado haviam 2 casas, somente 2 casas de madeira. Na frente era um bosque, era uma quadra de plantações antigas, como ameixeira, mangueira e outras. Estava fechado, era de um dono ainda particular, que a prefeitura ainda não tinha efetivado a compra. E nesse primeiro ano que eu morei aqui, na escuridão, só a luz de vela e lamparina, surgiu a Matinta Pereira, que eu já conhecia assim de ouvir falar, porque eu morei no sítio. Dos meus 6 aos 15 anos, eu morei no sítio. Dos 15 anos em diante que eu fui morar em Belém, voltei aos 24 anos formada de professora para trabalhar no Cônego Batista Campos, onde fui professora há 25 anos lá e o restante em escolas do município, no total de 37 anos na educação. Bem, e eu comecei a observar, não só eu, mas os outros vizinhos, as 2 vizinhas do lado, que em determinada hora, mais precisamente às 3 horas da madrugada, vinha aquela coisa. Nós tínhamos a ideia de que vinha voando, né, da Santo Antônio e dobrava na esquina da Olímpio Rodrigues, onde eu moro até hoje. E quando ela apitava já na Olímpio Rodrigues, onde tinha casa, ela apitava Fátima Tinta Pereira. E ela dobrava no Olímpio Rodrigues, quando chegava na frente da nossa casa, ou da minha, que era a primeira nesse percurso, ela também apitava Fátima Tinta Pereira. E ia, e logo dobrava a São Francisco, rumo à Escola Aloysio Chaves, subia. E 5 horas da madrugada, precisamente 5 horas da madrugada, ela retornava fazendo esse mesmo percurso e apitava da mesma forma na frente das casas. O Fátima Tinta Pereira. E dobrava, ia para o rumo, eu imagino, onde ela morava. Mas eu, em momento nenhum, nunca tive medo. Nunca tive medo. Mas geralmente eu estava acordada porque, como eu trabalhava e tinha filho pequeno, geralmente eu acordava à noite para fazer plano de aula à luz de lamparina. E 5 horas da madrugada também eu já só esperava ela passar para me poder levantar. E várias vezes eu vi
Eu não ouvi, eu creio que não ouvi todas as vezes, mas ouvi várias vezes ela fazer esse percurso. Mas o que me chamou mais a atenção ainda foi certa vez o meu vizinho do lado, ele viajou e a esposa dele, com medo, porque ela tinha filhas meninas, é, e eram ainda crianças e adolescentes, ela pediu para mim dormir lá com o meu filho e mais a mocinha que morava comigo, uma afilhada minha. E lá, eu, nesse mesmo horário, né, ela fez aquele percurso de o assovio da mesma forma e foi embora, apitando Fit Matinta Pereira. Ela apitava na Santo Antônio, antes de dobrar a Olímpio Rodrigues, na Olímpio Rodrigues, na frente das nossas casas, e ao dobrar na São Francisco, que é a outra rua, a outra travessa. Na volta, ela resolveu entrar. A minha casa é dentro do terreno, fica assim, ficava na época cerca de mais de 10 metros da rua, de onde seria a rua, ela ficava adentro, que a minha casa era muito pequena e eu tinha a intenção de aumentar. E deixei esse espaço. E eu percebi que aquela coisa, ela entrou e veio justamente na minha casa. Assim, na parede tinha brechas de madeira, assoviava. Ela ficou, eu tinha a impressão que ela ficava nas brechas procurando e apitando várias vezes Fit Matinta Pereira ao redor da minha casa. Isso me chamou a atenção, porque muitas pessoas dizem que é um pássaro. Mas aí eu fico pensando até hoje, se é um pássaro, o que ele tinha de vir na minha casa, nas brechas da minha casa, apitar? E de repente saiu novamente e foi embora. Fez o percurso. Bem, isso não acontecia todos os dias, a não ser que eu estivesse dormindo, né? Claro que eu não ficava todas as noites acordada esperando. Às vezes eu ficava, se eu acordasse, um próximo horário, eu já ficava esperando que ela passasse e assoviasse, né? Mas nem todas as vezes, eu creio que eu escutei. Também acho que não eram todas as noites que ela apitava, né? Geralmente eram mais nas noites escuras. Isso eu observei, que era mais nas noites escuras, né? E isso perdurou durante um ano, porque com um ano a CELPA, ela colocou os postes e colocou a luz. E a partir do momento que houveram os postes de luz com as luzes acesas, durante a noite, eu não ouvi mais, nem a minha vizinha, nem os vizinhos ouviram mais a Matinta Pereira. Aí se acabou. Acabou a história da Matinta Pereira com os postes na rua, né? Então, era isso que eu já falei para o Sidney, mandei um áudio para o Sidney e ele pediu agora que eu mandasse novamente, né, esse áudio. E essa é a história da Matinta Pereira, da Olímpio Rodrigues, que passava na Olímpio Rodrigues entre Santo Antônio e São Francisco. Hoje, a frente, que era um bosque, hoje é uma praça, a Praça da Bíblia, é muito bonita, né? E hoje já a gente não ouve mais. As luzes da rua acabaram com a Matinta Pereira. Nunca mais eu vi o assovio da Matinta Pereira. É isso aí, Sidney. Boa tarde para todos.